Começa agora seu podcast No Contexto, podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia, é claro, da nossa nova lição. Nada de nova, né, gente? Mas é uma nova temporada, a lição de Tiago, contexto bíblico, um trimestre incrível, o poder do conhecimento aplicado. Estamos tendo uma grande oportunidade de poder aproveitar desse conteúdo, uma chance de poder tornar nossa religião cada vez mais prática e assim cumprir esse objetivo que Deus deixou para cada um de nós, de tornar essa religião algo que seja do nosso cotidiano, que esteja permeabilizando cada momento aí da nossa vida, da nossa fala, da nossa prática, e não ficar com essa dicotomia que a gente está acostumado muitas vezes de querer viver isso só dentro da igreja. Então queremos mais uma vez desafiar você. Chegamos aqui ao nosso 4º episódio e tem sido muito bom poder ver a reação de vocês, poder saber que de alguma forma a gente tem contribuído para que você aprofunde aí, tenha novas ideias, novos insights e tire desse bate-papo aqui semanal alguma coisa que vai te ajudar aí na tua classe de Escola Sabatina Jovem. Então você que é diretor, você que é líder de jovem, você que é professor da Escola Sabatina, que ajuda aí para que essa escola funcione, esperamos que esse conteúdo de alguma forma colabore para o crescimento do estudo, o aprofundamento do estudo da Bíblia através do livro de Tiago. Queremos desafiar vocês a continuar perseguindo a gente em nossas redes sociais, @jovensadventistas_APL. Lá você acompanha o conteúdo, tem vídeo semanal, tem vídeo diário, tem o vídeo que a gente compartilha, os bastidores do podcast. Então não esquece de perseguir também a gente lá, tá bom? E também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho Paulista Leste e acompanhe sempre aos sábados, depois do almoço aí, está sendo liberado o podcast para você já no início da semana, já aproveitar as ideias para já aquecer aí e aprofundar o seu estudo ao longo da semana. Tudo bem? Você que também acompanha aí em alguma plataforma de áudio, só procura lá No Contexto e acompanha lá a gente, compartilhe esse conteúdo que vai ser muito legal poder estar interagindo com você também. Bom, eu estou aqui bem acompanhado, é um brother aqui já do tempo do colégio, eu tive o prazer de conhecer o antes e o depois. Eu falo ou não? À vontade. Ele tá diferente, gente. Quando eu cheguei aqui na Paulista Leste alguns anos atrás, vi o cara aqui mais forte, né, cara? Foi muito bom. Um amigo, tenho um carinho muito especial por ele. A gente até pensou aqui em colocar aqui Fatrick, uma coisa assim, a gente criar um hashtag aqui, né? Pastor e doutor Patrick, nosso pastor aqui do distrito de Pirituba. Um prazer estar com você. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. O prazer é todo meu, né, estar com vocês aqui nesse dia, em especial para poder estudar um pouquinho da Palavra de Deus. É claro que estar na sua presença sempre é um grande privilégio, né? Ai, sabe. Mas principalmente aqui das minhas amigas, né, também, e poder estudar a Bíblia, compartilhar e principalmente ter a oportunidade de contextualizar ela para o público jovem, né? Isso é muito bom. Que bom. Você tá acompanhando de uma pessoa aqui, né, também de outro lugar. Quem que é? Bom, a Carol é da Igreja da Penha, ela é arquiteta e é líder do Ministério Jovem lá da igreja dela. E aí, bem-vinda, Carol. Obrigada. Oi, gente. É muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito bom. Eu queria mandar um oi pro pessoal lá da Igreja da Penha, pros jovens da Penha. Um abraço para minha família e agradecer por essa oportunidade de estar aqui, né? E eu tô também acompanhada de outra menina, né? A Mari, que ela vem de Pirituba, é professora. Ela é a melhor professora do Brasil, hein? É uma menina, gente, ganhou o dia, né? Mas a recomendação do Patrick não era menos que sei não, viu? Vou trazer a menina fera, cara, é fera, difícil. Ela ficou insistindo, viu? Ficou insistindo. Foi, não. Ao contrário, Não, foi né? insistindo não, mas fiquei querendo vir, gostei, falei, a gente tem que ser assim, né, pastor? Pra frente, né? É verdade. Falei assim, eu quero estar lá com o pessoal, que é uma experiência, eu gosto de experiências novas, e é um prazer estar aqui com vocês, e vamos lá. Que bom. Bom, Mari, é um prazer estar com você também aqui. Obrigado por ter Eu também quero aceitado. mandar um beijo, gente, Pirituba, pessoal da Escola da Lapa, meus amigos que vão assistir depois. Que legal, Mari, obrigado por estar vindo aqui, tá bom? Por poder participar desse momento com a gente aqui. É muito legal poder estar aqui. É estranho, né? Porque a gente chega aqui, alguns conhecem, outros não. E depois de um momento de estudo, a gente já passa a fazer parte do rol daqueles que já se conhecem, né? Bom, a gente tá tendo a oportunidade de começar nessa semana o estudo dessa lição. E como lá na sua classe de jovens, aqui também não é diferente. A gente quer começar pedindo a bênção de Deus para nos ajudar a entender o assunto de hoje. E espero que ele seja muito útil para você que também está acompanhando o nosso podcast. Tá bom? Por favor, Carol, faz uma oração pra gente, pede a bênção de Deus para o estudo de hoje. Aqui. Vamos lá, oremos. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui em mais um episódio desse podcast abençoado.
Peço para que o Senhor nos dê o conhecimento e a habilidade para poder pregar mais a tua palavra e poder absorver esse conhecimento e poder passar ele para outras pessoas. Peço para que o Senhor abençoe aqui cada família representada. Eu agradeço muito por podermos estar aqui hoje. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Carolzinha. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui com a gente. Bom, o tema de hoje é um tema meio controverso. Cada tema tenta trazer a gente uma pergunta meio que intrigante, né? O tema de hoje tem nos ajudado, tem favorecido um momento de estudo, de reflexão, e tem nos ajudado a parar um pouquinho para refletir na nossa prática, da nossa religiosidade. O tema dessa semana é o pecado da parcialidade. Que legal, né? Um tema bem interessante. A gente tem aqui a nossa tirinha da semana, que sempre nos leva a refletir de alguma forma. Aqui está o lugar apropriado para vocês. Já passaram por isso na igreja, já de ter todo um cuidado, quando chega uma pessoa diferenciada, né? Às vezes com a roupa um pouco mais elegante, né? Às vezes é um cuidado meio que diferenciado, pastor né? que tem esse privilégio, né? Bota o carro aqui, acontece. não sei o quê, tá lá o cone bem na frente da igreja, né? É legal demais. Mas vamos lá. Mas, e às vezes chega uma pessoa, parece que não tem muita coisa para oferecer, tá aqui a tirina por ali, ou por ali, por aqui não, né? E a pessoa fica meio desnorteada, às vezes até se pergunta, é sério isso? Tô tendo contato com alguém religioso ou com uma igreja e isso também acontece? Qual foi a impressão que vocês tiveram, assim, olhando pra tirinha rapidamente aí da semana? Vocês lembraram de alguma experiência na igreja de vocês? Passaram por alguma coisa assim? É real isso aqui ou é uma ilustração nada a ver? O que vocês acharam aqui da tirinha da semana? Primeiro que essas atitudes preconceituosas não faz parte da vida do cristão, porém, infelizmente não acontece. Deveria fazer, né? Não deveria, né? É que assim, é uma afirmativa. Não faz parte, mas infelizmente a gente tem que falar que não deveria e acontece. Então, por exemplo, quando entra um bêbado, né? As pessoas ficam apreensivas, deveria ter o quê? Uma flexibilidade maior, poderia ser algo mais normal, mas não, todo mundo fica tenso, né? Então, assim, eu coloquei aqui, né, o ser humano e sua mania de menosprezar as pessoas, julgando-as pelo que apresentam ser ou ter. Porque, por exemplo, aqui esse casal aí da tirinha, aparentemente parece ser melhor que o carinha que tá sujo. Mas quem é que realmente pode julgar isso, né? O exterior não é o mais importante, é o que a gente vai ver aqui também, né? Verdade. Carol, teve alguma impressão aí quando você observou a tirinha da semana? Bom, eu anotei aqui, quando perguntaram, né, qual vai ser a impressão dessa lição que a gente vai falar hoje, que é a questão da seletividade com base nas aparências ou preconceitos. Não dá pra dizer que a gente nunca viu essa situação antes. Talvez dentro da igreja não, mas no dia a dia é muito fácil você ver isso. Você passar, por exemplo, na rua, você tá indo a caminho do trabalho e você passa por alguém pedindo alguma coisa pra você já julga ela daquela forma, né? A pessoa tá suja, tá mal vestida e você fica, não vou dar dinheiro. Vai gastar com bebida, né? Talvez. E é isso. A gente se baseia muito na questão da aparência pra julgar as outras pessoas, né? Tanto pro mal quanto pro bem. A gente tem dificuldade de ser imparcial, né? Exato. Isso. A gente sempre Exatamente. tentado querer tomar um lado, geralmente um lado que a gente acha que vai ter algum tipo de retorno ou benefício, né? Um amigo meu tava indo pregar num lugar e é um pastor e tal, foi pregar numa igreja, chegou lá, sentou no banco para esperar a hora de chamarem ele para pregar, ele me contando, né? E aí chegou um líder lá da igreja e, esse banco aqui é da minha família e tal. Aí ele levantou com a esposa, sentou e ele zoando, rapaz, será que eu tenho cara de... Eu tô mal vestido? O que eu fiz hoje e tal? Ele contando para as pessoas, me contando depois, né? E aí, na hora que foram apresentar o pregador, quem que se levanta? Ele era o pastor que ia pregar, né? Aí aquele líder foi lá depois do sermão, não, pastor, tal, não sabia que você era pastor e tal. E se não fosse pastor, Então. se ia tratar assim? É uma coisa estranha, né? Mas, e aí, Patrick? Olha, por incrível que pareça, isso acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria. Te imagina um restaurante aqui, né? Exatamente. Eu não me considero um pastor dentro da caixa, né? Um pouco fora da caixa. Às vezes pelo modo como me visto e tudo mais. Então, geralmente estou de camiseta,
às vezes de bermuda. E quando as pessoas às vezes ficam sabendo, né, de que eu sou o pastor, né, você percebe a mudança de comportamento, de tratamento de imediato. Apesar de isso em algumas circunstâncias pode ser agradável, não é algo que a gente gosta, né? A gente também se sente constrangido, porque percebe claramente de que existe um favoritismo dependendo do modo como você está vestido, do modo como você se comporta. E a função social da gente não é nada, né? O papel que a gente está desempenhando ali no momento não necessariamente diz a respeito de quem a gente é, que é o mais importante. Né? Sim. Na academia também eu passava por isso, viu? Às vezes a gente tem que conviver um pouco pra pessoa ficar um pouco mais confortável. Mas quando fala que é pastor, pastor, aí muda a conversa, acho que é aquele negócio meio chato e tal. É estranho, né? Mas é muito ruim quando você passa por isso. Mas o pecado da parcialidade é uma coisa real, que acontece dentro e fora da igreja. Às vezes por uma questão, uma conotação um pouco mais, né, positiva, outras nem tanto. Mas é interessante isso. E Tiago tem um conselho prático, né? Porque o livro de Provérbios aqui do Novo Testamento tem muito a nos ensinar. E eu vou ler aqui o que está o texto base da semana, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ó. Meus irmãos, mais um bloco aqui de conselhos. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Olha que forte, hein? Tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem rico, imaginou? Com anel no dedo de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Parece óbvio, né? Mas alguém tem que dizer, né? Ouçam meus amados irmãos. Olha que amor, hein, gente? Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? O nome de Jesus, né? O nome de cristão. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O pastor, sabe o que é interessante? De que nós não gostamos que as pessoas tratam a gente de uma forma, de forma imparcial. Porém, a gente trata, por exemplo, aquela pessoa que, esse funcionário aí do restaurante da tirinha, ele gostaria de ser tratado da maneira que ele fez ali, né? Então, assim, eu vejo que no dia a dia, normalmente, a gente reage assim com as pessoas, mas a gente não quer, né? Eu sou professora de pequeno, aí eles falam, bem alto pra todo mundo, fulano fez isso. Eu falei assim, você gostaria que alguém estivesse falando isso de você? Hoje mesmo aconteceu. O menininho, não. Eu falei, então não faça. O que aquela frase, né, que o outro gostaria que fizesse com você, essa é a real. Se a gente pensasse assim sempre, a gente ia brecar um pouco mais, né? Com certeza. E é curioso, pode falar. Posso fazer uma adenda? Eu ia falar que eu acho que talvez a gente até goste de ser tratado com parcialidade. Contanto que seja pra melhor. Porque se alguém chegar pra mim e começar a me tratar como se eu fosse uma famosa, começar a tirar foto comigo e tudo mais, eu vou adorar. Eu sou aquilo? Não sou. Mas pra mim tá me trazendo vantagem. Agora, se alguém chega pra mim e fala, eu tô lá passeando no shopping, e daí alguém chega pra mim e fala, dá licença, eu acho que você não pode estar aqui, né?
poxa, eu vou ficar louca, né? Falar, me chama, cadê o gerente? Eu quero falar com o gerente. Como assim? Eu tenho minha liberdade de estar aqui, né? Então, eu acho que a gente só gosta de quando a gente é tratado com parcialidade quando tem algum benefício. Né? Exatamente. Mas a gente não pensa na questão dos outros, né? Como eles se sentem quando a gente trata eles pra baixo. A empatia, né? Exatamente. Vou chamar assim, Patrick. Doutor Patrick fica melhor, né? Aí, tá vendo? Brincadeira, o Patrick é um brother, amigo da gente aqui, tá? Patrick, qual é o contexto da lição aqui? Inicial aqui, falar de menor e maior. Tiago já começa de novo com a mesma figura que ele usou, né? A gente tem estudado essa série de estudos aí. Ele tem usado figuras, né, sociais e tal, extremas geralmente, né? Pobre, rico, né? Qual é o contexto que você conseguiu extrair da lição? Queria que você ajudasse a contextualizar melhor esse início aqui da gente. Bom, há muitos detalhes no texto, né, que esclarecem e deixam muito mais claro aqui o que a gente pode tirar de lição para nós, né? Um detalhe que é muito importante é entender de que a igreja primitiva, a igreja que Tiago está falando, era composta predominantemente de pobres. Então ali eram viúvas, eram diaristas, eram soldados, eram órfãos. Então eles estavam tratando os seus companheiros, que também estavam na mesma situação dele, como se fossem piores, certo? E Tiago vai nos deixar claramente de que isso era não só errado, como era pecado, certo? Boa. Você fazer acepção de pessoas, ser preconceituoso ou ter um tipo de parcialidade não é algo que agrada a Deus, pelo contrário, é algo que Deus não aprova, certo? E Tiago ele vai trazer algumas questões importantes. A lição ela vai nos abordar se às vezes a gente também não faz um certo contrastes, né, entre pecados maiores, pecados menores. Isso daqui não é tão grave quanto isso aqui. Classifica, então, né? Exatamente. A gente tem essa tendência de fazer isso até mesmo para a gente tentar dar uma maciada no nosso ego, né? Quando nós estamos errados, então... Eu peco, mas não é aquele pecado. Exatamente. Né? É um detalhe bem interessante. Quando a gente vai falar a respeito de dieta, por exemplo, o que você está comendo? Eu só comi um arrozinho, um feijãozinho, um pãozinho, então a gente tenta diminuir como se não fosse algo grave. Realmente comer um pão não é problema, né? Depende do contexto. Mas o que Tiago vai nos trazer, então, é de que o favoritismo ou a parcialidade, ela é errado independente do contexto. Mas aqui, no contexto do convívio social da igreja, isso se tornava cruel, certo? Se todos ali eram pobres, né, na mesma condição, por que deveriam ser, a gente deveria tratar um melhor do que o outro? Um em detrimento do outro. A parte mais difícil é essa, né? A Carol destacou ali o fato de, às vezes, nós sermos tratados assim. Mas e quando nós é que tratamos as pessoas com parcialidade, certo? Há um detalhe importante que na leitura do texto, talvez a gente vai destacar isso no outro dia. Por exemplo, Tiago vai dizer, ele faz uma referência aqui, Jesus como Senhor da Glória. Essa é a única referência na Bíblia em que Jesus é chamado do Senhor da Glória. Olha que interessante. Então, Tiago está trazendo a figura de Jesus como o Senhor de toda a glória. Mas aí, em que contexto? O Senhor de toda a glória deixou tudo de lado, toda a sua riqueza da glória, e veio e nasceu como pobre. Por que tratar as pessoas com parcialidade ou preconceito ou tão ofensivo a Deus? Tão ofensivo? Porque Cristo foi tratado assim, certo? É claro que se ele tivesse vindo em toda a sua glória, ele seria talvez tratado de modo diferente. Mas ele deixou isso de lado, ele veio como um ser humano, e como é que ele foi tratado aqui, né? Ele foi rejeitado, as pessoas deixaram de lado, não consideraram quem ele era, justamente por causa da aparência que ele tinha, certo? Então isso torna o fato de você fazer acepção de pessoas algo tão grave, certo? Por isso que Cristo talvez rejeita esse detalhe. Outra coisa interessante também, que é essa acepção de pessoas, né? A palavra utilizada por Tiago ali quer dizer você aceitar a face de alguém, certo? Então é você olhar para o rosto dela, se o rosto te agrada ou não, então você trata ela do modo como você sente. Então, claramente é você julgar as pessoas pela aparência, certo? Por quem você está vendo. É claro que Deus também não nos trata assim,
certo? Pela nossa própria aparência. É algo que o ser humano se preocupa, como está descrito mesmo em Samuel, né? De que o homem julga pela aparência, mas Deus vê o nosso interior. Então, a lição vai destacar aqui, inclusive, eu sublinhei, que diz assim: quando mostramos favoritismo e parcialidade, estamos negando o valor inestimável que Jesus deu a cada vida, entregando a sua própria vida. Então, quer dizer, todas as pessoas são de mesmo valor para Cristo Jesus. Qual é o valor? Inestimável, certo? Então, ninguém deve ser tratado pela aparência que tem. A régua deveria ser como Jesus nos trata, né? Exatamente. Ou como ele nos vê, né? E essa forma deveria ser a forma como a gente deveria tratar qualquer pessoa. E justamente, Tiago, ele vai depois trazer de que o modo como nós julgamos é que nós seremos julgados. Sem misericórdia. Exatamente. Então, se nós julgamos sem misericórdia, o evangelho diz que nós também seremos julgados desse modo. Verdade. Mari, e aí? E o favoritismo é perigoso? Quer dizer, você queria acrescentar? Mas eu quero jogar pra você aqui, tá? Por que o favoritismo é tão perigoso já indo na Bíblia? Sim. Para o compreenda, mas falando um pedaço dessa parte que o Patrick falou, é interessante que ao mesmo tempo que a gente diminui as pessoas, mas fala aqui também de que, independente do dinheiro, a aparência, a comunicação, o status dela, não faz com que aumente o valor e nem diminui. Mas o que acontece? Hoje, pela mídia, pelas redes sociais, o que tem acontecido? As pessoas estão sendo supervalorizadas pelo que elas aparentam ser, né? Então, hoje, pelos youtubers, né? Os tiktokers. Os filtros. Então, aquilo ali super eleva a posição da pessoa. É incrível. É muito incrível. Hoje, as curtidas, a quantidade de seguidores, né? Que faz a pessoa ter o valor que ela tem. E quando a pessoa fala assim, passa o Instagram aí, vai ver lá quantos seguidores existem. Não é tanto assim, não é muito famosinha, não. As pessoas estão fazendo isso como uma base muito real, né? E por que é perigoso? Justamente porque essa questão de eu valorizar o outro pelo que ele tem, vai cair naquela questão que aí os jovens eles vão entender aí, que está acontecendo muito, que é a questão da baixa autoestima, eu não posso ter aquilo que o outro tem, né? Eu não vou conseguir tudo aquilo que eu tô vendo que as pessoas têm, não é mesmo? E a gente tem visto que essas pequenas detalhes aí do que tem acontecido no mundo, nas redes, tem atingido o emocional das pessoas. E aqui, também, no nosso guia de estudo, fala assim, de que, ao contrário de Deus, que vê o coração e é capaz de julgar com clareza, né? Que lá em 1 Samuel fala que Deus ele vê o coração, que foi o que aconteceu com Davi, né? O exemplo de Davi é muito grande pra gente. Foi passando filho por filho, Davi foi o último. O resto do resto, e o que ele fez? Né? A gente sabe e a gente leva como lição de que o mais importante não é o meu tamanho, mas é a minha grandeza diante de Deus, não o meu tamanho que eu considero como ser humano, né? E de certa forma a gente, porque assim, se lendo rapidamente, assim, você até pensa, tá vendo, ó, rico não é coisa boa, tá vendo? Rico tá sempre associado a favoritismo, não sei o que e tal, às vezes mas a minha experiência com pessoas que realmente têm dinheiro e sabem, reconhecem que isso é uma bênção de Deus, sim, elas não gostam disso. Sim. O rico, entre aspas, pobre, é aquele cara que gosta, porque ele já se valoriza por aquilo que ele tem, né? E se alguém não valoriza ele por aquilo que ele tem ou conquistou, ele não gosta. Mas o rico de verdade não, eu lembro com todo carinho aqui o Dr. Milton Afonso indo no IAN inaugurar uma praça, tava lá simples, ele e a esposa, né? Só que tem bastante dinheiro, mas assim com uma postura simples, humilde, né? Porque sabe da sua história. Ele teve irmãos que morreram de fome, que não tinham basta para escovar os dentes, né? E é muito legal quando alguém sabe da sua história. Isso, identidade, né? Sim, e às vezes a gente corre o mesmo risco, né? Às vezes a gente valorizar alguém, porque ela tem posses, e às vezes o preconceito também. Eu conheço pessoas que é rico, então, tá vendo? Essa pessoa não quer nada com Deus, essa pessoa é metida, não sei o quê. Então, de um lado ou pelo outro, eu anotei até aqui, olha, Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para amar. Independente da pessoa, do que ela tem ou deixa de ser, não é? Até se torna até favoritismo, né? O fato da gente, não, isso aqui é da nossa panelinha, isso aqui é dos nossos. Aí chega alguém que na cabeça dela é estranha, rico ou pobre, inteligente ou não, né? Com títulos ou não, já tem aquela resistência, né? E que Deus nos chamou para que a gente tenha
Quem sabe dentro da igreja, na mente da igreja, ou religioso, até uma panela, mas que não tenha tampa. Que todo mundo tenha acesso, que seja abraçado, seja tratado bem, porque é uma pessoa, a imagem de Deus, né? E não por aquilo que ela tem para oferecer pra gente. Tá bom? E aí, Carol, obediência seletiva, o pastor Patrick já deu um toquezinho sobre isso aqui. A gente é tentado, né, querer ser seletivo com respeito àquilo que a gente é chamado para obedecer a Deus. E aí, existe essa seleção? Não existe? Com certeza, né? Eu vou repetir aquele verso lá, né? Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Eu até fiz uma anotação aqui que foi: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E eu acho que é interessante também ressaltar que a gente precisa ser muito cuidadoso nas nossas atitudes. Porque se você olha para uma pessoa que é cheia de si, né? Que olha para os outros como inferiores, que acha que o pecado dela não é tão significante quanto o de outras pessoas. Mas se a gente olha pra essa pessoa e julga e fala assim, eu não sou igual a essa pessoa. Será que a gente não tá criando um paradoxo e se tornou exatamente igual a ela? Ou pior, né? Ou pior, exatamente. Ou pior. Então essa questão da raiva, de sentir raiva, eu acho que esse que é o ponto central, né? De se sentir superior. O orgulho e a raiva acho que estão muito atrelados. E a gente precisa ter muito cuidado em controlar, porque é uma coisa assim, que vem automática, mas eu acho que pela graça a gente consegue ter um controle sobre esse tipo de sentimento. Eu fico tentando imaginar, né? Porque Tiago, pelo menos porque tudo indica, né? A princípio ele, né, não aceitou a Jesus, né? Imagina, deve ter sido difícil também crescer junto com a pessoa, do nada a pessoa diz que era o Messias, né? Não tô justificando, mas assim, era um desafio, né? Mas você vê aqui, parece que quando Tiago teve um encontro de fato com Jesus, né, ele se tornou um líder da igreja, um dos mais importantes, né, escreveu uma carta muito importante, né, de coisas práticas, né, que a princípio para alguns, até na Reforma Protestante, acharam que era bobagem, né, tinha muito a ver com a justificação pela fé e tal. Mas é interessante ele mencionar isso, porque o que ele fala é exatamente o que Jesus disse, né? Jesus, quando ele é questionado sobre o grande mandamento, ele fala, olha, ele falou o primeiro, o segundo, né, deixe os 2 mandamentos, depende de toda a lei. E agora Tiago traz de novo a essência da lei. E a essência da lei não é ficar medindo. Isso aqui é muito importante, então isso aqui eu vou fazer. Isso aqui dá pra passar. Então, não levantar falso testemunho. Se ninguém souber, se eu estiver só falando aqui no privado, então não vai dar nada, né? Mas adulterar é sério, pode, né, estragar um monte de gente, etc e tal. Mas interessante aqui, ele fala assim que o tema do reino, da lei de Deus, tem que ver com amor ao seu próximo como a si mesmo. Porque é nisso que se resume toda a lei. E quando a gente tem isso como princípio, a gente vai ver tudo como uma coisa, um pacotão só. É tudo importante. Por isso que Tiago disse que quando a gente fala em algum, a gente se torna culpado de todos. Patrick, você tá aí, você tá segurando que eu tô aí. Não. Rapaz. É bem interessante como o Tiago coloca, você destacou 2 coisas importantes, né? Tiago era irmão de Jesus, e como você falou, ele só aceitou a Cristo um tempo depois. Talvez Tiago estivesse falando da sua própria experiência, porque ele julgou o próprio irmão ali, eu acho que não tem nada a ver, se não pode ser o Messias, julgou pela aparência, mas ele depois de se converter, ele agora está contando a respeito da sua própria vida, acho que isso é interessante. E o que ele traz aqui, isso que você destacou, é de que há uma ligação muito forte em todos os aspectos no que diz respeito a quebra de mandamentos, né? Então a acepção de pessoas, Tiago vai dizer que é a quebra da lei régia, né? Ou a lei real, ou a lei que diz, o princípio da lei que diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E é interessante como ele traz isso junto com o mandamento não matarás, certo? Então, o mandamento não matarás não é apenas você não tirar a vida de outra pessoa, mas ele tem um lado positivo, quer dizer, você precisa cuidar com zelo da vida do outro, tratar bem, protegê-lo, e quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando justamente esse mandamento, que é não matarás. Certo? Então não é uma coisa simples, por isso que a lição talvez vai trazer no início de que a gente não deve considerar uma coisa mais importante do que a outra, um pecado inferior a outro, porque há uma ligação. Quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando o mandamento, é a mesma coisa que você estiver matando, certo? Então eu acho que vale a pena a gente destacar esse ponto aí. Não, e a gente vai fazendo isso com a que é o tema, né? Obediência seletiva, né? A gente vai
levando em consideração, quando a gente faz isso com as pessoas, quando vai ver, está fazendo com a palavra de Deus, né? Que, por exemplo, Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos. A justiça, a misericórdia e a fé. E eis que se devia praticar em primeiro lugar, contudo, sem omitir aquelas. Então, é aquilo, eu obedeço uma parte e a outra não. E o interessante é que todas as bênçãos do Senhor, elas vêm primeiro por meio da obediência, né? Eu não obedeço para... Não parcial, obediência não parcial, né? Exatamente. Eu obedeço ao Senhor por amá-lo, né? Então, tem essa questão aí. E aí, eu vou obedecer tudo que ele pede ou algumas coisas? Então, se for algumas coisas, quer dizer que meu coração não tá todo ali, né? E você, Carol, como é que você encara essa... Diz que você é julgado pela lei da liberdade? Como assim? Condenado sem misericórdia? Como é que é essa questão? Como é que você vê essa questão da lei da liberdade? Eu acho que eu concordo exatamente com tudo que a Mari falou, né? E que a gente precisa entender que nós todos somos pecadores, né? A gente nasce, faz parte da nossa natureza. Aham. Então, agir como se você fosse uma pessoa superior perde um pouco o sentido, né? Porque eu acredito que a lei, ela serve como espelho, né? A gente obedece a lei por amor a Deus, não por obrigação. E no começo a lei serve para nós podermos olhar para nós mesmos e refletir o quão distante nós somos da natureza divina. E o quanto precisamos dele, né? Exatamente, e o quanto precisamos dele. E essa pergunta polêmica aí no final, pastor? Posso fazer? Você se sente tentado a desculpar alguma falha de caráter porque é bom em outras coisas? A gente tem essa tendência, né? Eu era muito assim, sempre fui muito certinha, sabe? Até eu começar a errar numas questões, eu falei, olha, eu também né? Né, então. E aí eu comecei a refletir, se colocar no lugar do outro. De que, independente do que as pessoas façam, eu também terei algumas questões a resolver, né, com Deus. Então, por isso, nós não devemos falar de ninguém, porque em mim, eu também tenho algo a melhorar. Uhum. Então, a gente tem que ter essa questão. Por isso que o amor ao próximo, ame ao próximo como a si mesmo. Você não se ama? Você não é top da galáxia, né? Então, assim, o outro, o seu olhar para o outro vai determinar quem é você, né? O outro, pra mim, determina quem sou eu. Isso é muito forte. Eu acho que a gente, às vezes, cresce muito com esse conceito de que a lei divina, ela deve ser seguida. A gente tem muito atrelado nessa questão de, tipo, precisamos espalhar a mensagem de Deus para as outras pessoas. E, consequentemente, parece que a lei tá junto daquilo. Então, parece que a gente sente que a nossa obrigação é ser a polícia da lei divina, sabe? A pessoa tá fazendo lá errado, ó, não pode. A pessoa tá fazendo aquilo, olha, isso daí não tá de acordo com a Bíblia e tudo mais. Só que eu acho que a lei é uma coisa um pouco mais introspectiva. É pra nós, não é pros outros. Porque os outros, conforme, dentro da igreja, conforme eles vão adquirindo conhecimento, eles vão estar tão autoconscientes quanto nós vamos estar. Uhum. Por isso que a lei, até a lição menciona aqui no finalzinho aqui, da parte aqui do comente, diz que Deus chama seu povo para usar a lei da liberdade como oportunidade de revelar seu caráter. Uhum. De revelar o caráter de Deus, como Deus gostaria, como Deus nos trata e como Deus gostaria que a gente tratasse os outros. De forma imparcial, né? O amor ilimitado e imparcial de Deus. É a lei de Deus, por isso que ela é a lei da liberdade. Porque ela vai estabelecer o padrão de como eu devo me ver, me enxergar, nem mais, nem menos, né? Que é como ele me vê, e olhar para os outros. Não olhar para os títulos, né? Eu fico zoando o Patrick aqui, mas respeitar e cuidar e tratar como Deus espera que a gente trate as pessoas. Então, isso é libertador, gente. Alguém que vive tratando os outros inferior ou como se fosse superior a ela é doentio, chega a ser doentio. Quando você trata alguém pelos títulos, por aquilo que ela pode oferecer para você, né? Ou pelo status social que ela tem. É muito ruim isso. E por que a lei é a lei da liberdade? Porque ela ensina a gente o nosso valor e o valor do outro. E é muito interessante, porque isso desperta em nós o que Deus gostaria que fosse a lei. Um impulso para a gente amar como ele gostaria que a gente amasse de verdade.
Eu gostei que a lição, ela fez esse paralelo, foi muito interessante, não foi de propósito, que a galerinha que faz essa lição aqui é cabeça, porque assim, colocou de que a gente não pode ser seletivo, a gente não pode ser imparcial. Só que, eu vou jogar... Parcial. Parcial. Só que eu vou jogar aí a polêmica pra vocês, hein? Ó. Aí tem o pastor. Eu vou jogar. Porque assim, quando a gente fala assim, não podemos olhar pra aparência, aí o jovem, ele gosta disso. Porque hoje tá muito... É relativo, né? Tudo tá muito relativo. Então, assim, todo mundo pode gostar do que quiser, eu posso usar o que eu quero, eu posso curtir o que eu quero. Então, aí a lição foi, o guia colocou essa questão da obediência. Pra encaixar de quê? A gente tem que amar as pessoas, porém, a gente tem que amar o pecador. Não o pecado que aquela pessoa tá fazendo. Hoje a gente vê no nosso meio de que os jovens estão curtindo tudo, mas não tá curtindo no questão, eu amo aquela pessoa que eu vou amar ela, porque eu vou orar por ela e tal. Não, porque tá gostando daquela ideologia. Então isso é interessante a gente pensar, olha, eu tenho que amar, eu tenho que cuidar daquela pessoa, eu tenho que, eu vou frequentar tais lugares com aquela pessoa, não sei. Eu tenho que ser consciente de que o meu amor pelaquela pessoa tem que ser ali... Ele tem que ser incondicional. Exatamente. Mas não pela prática de alguma coisa que tá. Exatamente. É o que Deus faz, né? E ele é justo. E a gente tem muita dificuldade nisso, né? Eu acho que... Desculpa. Eu acho que tudo isso que ela falou tem muito a ver com essa questão de expectativa, de ideias. O ser humano, ele se vende muito por ideias, né? Era o que a gente estava conversando antes. Que Deus é o Deus da perfeição. E Satanás, ele não é capaz de dar isso pra gente, essa perfeição perfeita, né? Então, o que ele faz? Ele ilude a gente. Ele engana a gente pra que a gente busque uma coisa que a gente nunca vai alcançar aqui na Terra. Certo? E eu tinha até anotado aqui pra poder citar que, além de iludir, ele também... quando ele faz a gente cometer o erro por meio dessa ilusão, ele se usa da culpa para poder manter a gente naquele erro, naquele pecado. Bom, é muito importante que a gente entenda, né, que os mandamentos de Deus foram deixados pela graça de Deus pra gente obedecer e viver de acordo com eles, né? E nossa motivação para obedecer a Deus, segundo o que o próprio Tiago já resume, como Jesus resumiu, o resumo da ópera é amar as pessoas. Não aquilo que é de errado, mas amar, tratar bem as pessoas, né? Os mandamentos de Deus tem que ver. A gente, como é que eu amo a Deus? Não odiando o seu próximo. Então, João fala um pouco sobre isso também, né? Mas é importante que a gente não seja seletivo, tenha uma obediência que seja integral. Acho que essa pegada de Tiago é muito importante pra gente. Bom, vamos aqui ao hipertexto, gente. O tempo tá correndo aqui. O hipertexto aqui dessa semana tem a palavra-chave, é uma palavra bem ampla também, né? Mas bem legal também. Eu queria que vocês nos ajudassem a construir nossa rede semântica. A palavra-chave é valores. Olha que interessante, hein? Valores é a palavra-chave da semana. Eu queria pedir aqui, por favor, qual é o teu texto, Carol? Você separou um texto para ler pra gente aí? Lê aí e vamos tentar construir juntos aqui nossa rede semântica. Eu vou ler o verso Tiago 4:17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E a palavra que eu escolhi para rede semântica seria honra. Honra. Eu acho que aquele que cria bons valores, cultiva esses valores, é uma pessoa de honra. Interessante. Acho que não tem. Não, ok, não, tá certo. O texto que você leu é um texto bem interessante, né? Porque é um texto que fala da prática daquilo que você sabe que é o correto. Então, às vezes saber que alguém precisa de ajuda e você pode ajudar e não ajuda é terrível, né? Eu fico imaginando Deus, né? Porque Ele nos dá tudo, né? Ele nos abençoa em tudo. Às vezes você sabe o caminho das pedras e você tem a oportunidade de ajudar e você não faz, né? Isso é terrível para Deus também. Mari, vamos lá. Qual foi o teu texto aí? Qual é a palavra que você conseguiu extrair? É Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Fala assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e
não vos tornardes como crianças, de modo algum eis no reino dos céus. Aquele que se fizer pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Né? Então, eu coloquei aqui que é a base, é a essência. Né? Valor é base. E traz a nossa essência, a nossa origem, né? Eu lendo esse texto aqui, eu tava ouvindo, eu tava pensando, sabe o que a palavra veio à minha mente? Sei que você leu, teve outra impressão, né? Mas eu destaquei a palavra igualdade. Que é interessante, né? A criança era tida como uma pessoa, né? Uma pessoinha, né? Então, quem não te torna como uma criança, disposto, aberto, acessível a mim, não vai entrar não, mano. É que a infância é base, então por isso que eu coloquei base. Sim. Então, e a forma como a gente, é o que você falou, que a gente aprende lá também é muito básico, né, pra vida toda, é ali que você aprende todos os valores, né? Sim, o que eu sou e hoje... Jesus usou as crianças como uma base pro reino. Exato, Por isso que eu coloquei também a essência, porque a criança, ela tem características que dá a essência de viver, que é a dependência ao pai, a vontade de aprender, a sinceridade, o sorriso, o carinho, o amor. Verdade. Pedagogo é fogo, né? Tem 2 aqui, viu? Patrick, vamos lá. Eu sou quase pedagogo. Quase. Faltou 2 semestres, não terminei até hoje. Vamos lá, gente. Patrick, qual é o teu texto aí, tua palavra-chave? Eu escolhi aqui Lucas 18, versículo 9 a 14. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra que eu escolhi aqui foi franqueza. Eu acho que é uma coisa muito difícil, tanto para você ter consigo mesmo, quanto para o outro, né? Perceba que o fariseu dizia para si, né? Eu não sou como fulano, como ciclano, mas ele era. Então, às vezes, a gente tem... Isso tornava pior, né? Exatamente. Assim, né? A gente tem uma impressão a respeito de nós. Acho que vale a pena a gente se conhecer. É claro que nós temos um grande valor diante de Deus, mas por causa do que Cristo fez por nós, certo? Sem a graça de Cristo, nós não somos nada. Então, acho que você precisa ter essa visão do nada que você é, certo? Eu acho que quando você considera isso, você percebe de que todos nós estamos no mesmo buraco, necessitando de salvação. Então, não tem por que a gente tratar o outro melhor do que você ou do que uma outra pessoa, né? Então, você precisa ser franco consigo mesmo. E é claro, não tem como você não ser com Deus, mas pode ser que a gente tente esconder quem realmente nós somos para Ele, outros, né? Exatamente. Às vezes com os outros, né? Tenta, né? Não dá, né? Mas a gente tenta. Bom, Carol, obrigado aí. Carol falou sobre honra, né? É honroso ajudar quem precisa. Quando você pode ajudar, ajude, né? Não fique, né? Ter como base de tudo. Imagina olhar para os valores que uma criança carrega, né? Tentar copiar isso, manter isso. O Patrick falou de franqueza. Eu coloquei aqui imparcialidade, igualdade, respeito, né? Aceitação, são valores que Cristo carregava, era muito intrínseco a ele, né? E o que ele espera que a gente vivencie nessa obediência à lei, que é uma lei que liberta, não é uma lei que escraviza, é uma lei que faz a gente se ver como alguém importante e valioso para Deus e também nos impulsiona a ver as pessoas como pessoas importantes para Deus e devem ser tratadas com imparcialidade. Bom, Mari, Jesus veio de forma indesejável, é isso mesmo? Diz que ele não tinha nada, Isaías fala que ele não tinha nada que atraísse a gente, e eu fico tentando imaginar, como o Patrick já mencionou, se ele viesse com toda a sua glória, né? Como seria isso, né? Mas o fato é que a descrição da Bíblia sobre Jesus não era uma coisa tão agradável, não, né? Eu acho um pouco triste, mas emocionante, quando você começa a ler o capítulo 53 e a gente deixa aí essa experiência, que ainda não leu,
no momento propício ali no seu quarto, fecha tua porta e vá ler, começa a vir a imagem de Jesus assim, a gente tem que pensar muito nesse quesito. E aí fazer essa comparação, né, de que sem beleza, sem formosura, nada em exterior que atraísse elogios ou atenção, né? Então, o que extrair de Jesus? Já que a aparência dele, né? A gente não eleva tanto a aparência? Opa, então, nossa, o rei Jesus não tinha uma aparência agradável, mas essa é a essência? Essa não é a essência. Era o que ele era e o que ele fazia. E também não era só o que ele fazia, que muitos focavam no que ele fazia. Muitos gostavam dele porque ele fazia, né? E o buscavam pelo que ele fazia também. E eu falo. E hoje também. Hoje a gente não vê Jesus fisicamente, mas pelos atos e pelos milagres que são realizados por aí, as pessoas têm buscado as bênçãos e não têm buscado o dono da bênção, né? Então aqui, a graça que o Senhor nos dá foi de graça. Não foi de graça. Oh, meu Deus. Foi de graça para nós. Foi de graça, mas não é barata, né? Uhum. Não é uma graça barata. Foi de graça para nós, não foi para ele, exatamente. Então, ele ali, se for parar para pensar, ele tinha poucos amigos verdadeiros. Ele é um bom exemplo para quem tá na sofrência, né? Uhum. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas, assim, Jesus, ele é um bom exemplo de que ele foi rejeitado, né? Foi humilhado, porém, ele colocou ali diante das pessoas de que o mais importante era o propósito dele. Então, o mais importante, a gente tem que focar no qual é o propósito de Deus e qual o propósito que ele tem para minha vida. Eu costumo dizer também que eu sou o propósito de Deus. Então, a gente tem esse Jesus aqui, é lindo, né? É fantástico. Jesus, aqui no finalzinho da lição, fala que Jesus nunca demonstrou favoritismo. Imagina, cara. Você não vai encontrar nenhum registro da Bíblia, Jesus sendo de alguma forma... Tu ia falar isso, era? Não, eu quero... Você ia falar, cara, eu ia falar isso. Eu quero, na verdade, contestar isso daí, né? Dizendo que Jesus não demonstrou favoritismo. Na verdade, Jesus demonstrou favoritismo pelos mais necessitados. Fantástico, né? Para aqueles que têm o coração quebrantado. Esses que Deus ama mais, vamos dizer assim. É claro, Jesus tratou todos iguais, né? Mas ele tem, se é que a gente pode dizer assim, uma quedinha por aqueles que estão mais necessitados dele. Ele até escolheu vir assim, né? Uhum. Que ele poderia vir com abastado, com pressão de ouro, né? Mas ele escolheu vir de uma família pobre, que, né, lutava pelo sustento, mas é muito legal ver, ele aceitou ter comunhão com o rico, com o pobre, com gente de consciência duvidosa, e tratou, como o Patrick mencionou, igualmente a todos, com sinceridade de coração, né? Devemos seguir o seu exemplo, porque o seu exemplo vai ser libertador para nós, né? Alguém que vive, de certa forma, tratando os outros com parcialidade, é o famoso puxa-saco, né? Até a Bíblia fala sobre isso, rapaz, foge desses, vocês ficam só, você é demais, você não sei o quê, e tal, né? O bajulador, sai de perto desse, porque é perigoso, porque no dia que você não tiver nada para oferecer, ele vai te tratar mal. Então, Jesus não era assim. Então, ele é nosso modelo. Finalizando aqui, vamos chegar ao nosso consenso aqui, vou começar pelo Patrick, pra gente finalizar a nossa lição. Nosso tempo se foi, gente, passa rápido, né? Mas Patrick aqui a parte do consenso, finalzinho da lição, fala de um sistema de valores diferente, né? O sistema do reino é diferente, né? Com certeza. É bem interessante, queria destacar aqui. Quando... Aproveite e dar suas palavras finais também. Tudo bem. Quando Tiago, ele vai dizer, né, nessa experiência que pode ser apenas uma ilustração, quando o rico, né, vem na sua honra, né, diz assim, com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, na minha versão, a expressão verdadeira aqui era vestes brilhantes, certo? Se ele tinha também um anel de ouro no dedo, isso demonstrava que ele possivelmente era alguém de autoridade. Sim, um selo. Possivelmente esse homem poderia ser um político que foi à sinagoga em busca de algum tipo de apoio. No contexto que a gente está vivendo hoje, toda essa polêmica, esse embate que está tendo político, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado. Polarização. Por julgar as pessoas por causa da preferência que ela tem política, da ideologia que ela tem, né? Então, acho que vale a pena a gente destacar isso daqui e não favorecer ninguém, certo? Seja pela aparência ou pelo que ela diz na internet, né? É muito comum que a gente poste alguma coisa no Instagram que também não é nossa realidade. Então, Deus conhece profundamente o nosso coração e a gente tem que tentar fazer o possível para ter misericórdia porque o nosso julgamento é falho.
Isso. Certo. Sempre vai ser parcial. Palavras finais aí, Carol, o que você queria compartilhar com a gente aí, ou alguém que está nos ouvindo, o que você tem aprendido desses valores aí, porque eles têm sido tão reais na tua vida aí? Olha, eu acho que para mim foi um divisor de águas, um momento em que eu percebi que eu não preciso alcançar aquele modelo ideal cristão que a gente acha que existe, mas não existe, nunca existiu. Eu posso estar salva do jeito que eu sou agora, contanto que eu entenda que eu obedeço a lei por amor. E não porque outra pessoa segue, não porque isso vai me fazer uma pessoa melhor, até porque nós todos somos pecadores e vamos continuar sendo até ele voltar. E eu acredito que esse é o caminho, né? Entender a nossa natureza, entender que ela não vai mudar enquanto Deus não voltar aqui. E o que a gente pode fazer enquanto isso é ajudar as outras pessoas a ter essa mesma percepção. Tanto aqueles que acham que estão em cima e tanto aqueles que acham que estão embaixo. Né? E como colocar isso num termo, numa metáfora, alinhar uma curva que é muito aguda. Tá muito pra baixo, pra cima, que tá muito cima, bota pra baixo. Vai pra assim, régua que é Cristo, né? É isso aí. Mari, palavras finais aqui antes da gente fazer uma oração. Eu deixo aí para todos que nos assistiram, estão aí ouvindo, de que nós podemos compreender o valor do outro através do valor que Deus dá pra gente. Né? Dá pra gente. Então, a nossa essência, a gente tem que ficar muito bem claro. Qual é a nossa essência? A minha origem, quem eu quero agradar, qual é o meu destino, né? E a palavra do Senhor deixa isso bem claro. E para eu ter isso vivo no meu coração, eu preciso ter essa conexão com o Pai, né? Diariamente. Então, essa fica a dica aí. Intimidade com o Senhor e relacionamento cruz, né? Eu com Deus e eu com as pessoas. Isso se resume a lei, né? É isso aí. Mari, termina fazendo uma oração pra gente? Vamos orar então. Querido Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama. Amém. Como é bom saber de que, independente do que o Senhor tenha passado nessa terra, o Senhor fez isso com toda a certeza de que um dia valeria a pena. Então, que cada sacrifício, que cada entrega, que cada ato da nossa vida aqui seja valiosa, tanto para nós mesmos, mas também para aqueles que estão convivendo conosco. Então, faça da nossa fé, ó Pai, uma fé viva e verdadeira e que possamos amar de maneira completa as pessoas. E nós te louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, obrigado aí, Patrick, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigado, Mari. Obrigado, Carol. Foi muito bom estar com vocês também. E agradecemos também àqueles que têm acompanhado nosso podcast, compartilhado. Esperamos que seja útil para a sua vida, tá bom? Você que acompanhar nosso podcast aí no YouTube, não esquece de fazer seu comentário e colocar a hashtag lá, relevância, tá bom? A gente pode identificar pela hashtag o seu comentário, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, que você já conhece. E também de poder ouvir, se você assim preferir, na plataforma de áudio que você achar melhor o podcast no contexto. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo episódio. Até lá. Nos vemos. Tchau.